Talvez você tenha nascido de novo em Cristo nos últimos 5 anos, ou há 10, 15 anos atrás. E você tem a impressão, tendo entrado na igreja, no contexto evangélico, assim por dizer, que a igreja evangélica no Brasil sempre foi como ela está hoje. Que o povo de Deus, que deveria representar um Deus santo no Brasil, sempre foi como ele é hoje, dominado pelo mundanismo em suas muitas formas, pela música de linguagem intrinsecamente mundana, cultura da programação, do lazer, mais do que da submissão e serviço ao Senhor. Mas, querido amigo, se você pudesse entrar numa máquina do tempo, bom, na verdade você não precisa disso, por isso que nós temos a história, não é? Historiadores, livros, etc. Você veria uma realidade diferente há 35 anos, 40 anos atrás. Você perceberia que a maioria das igrejas históricas, mesmo pentecostais clássicas, eram muito parecidas. Havia uma adoração bíblica vertical dirigida ao Senhor, reverência, hinos, uma igreja santificada, separada do mundo, uma igreja evangelística, comunhão fraternal. Sim, haviam problemas, mas a igreja era tão diferente do mundo, e essa linha que distinguia o mundo santo e o profano era muito clara, era muito visível. As pessoas não precisavam se perguntar e consultar umas outras. Será que é certo para o crente beber um pouquinho? Será que é certo para o crente fazer uma tatuagem? Será que é certo para o crente dobrar o joelho para os ídolos do esporte? Ninguém perguntaria isso. Todo mundo sabia que isso era errado, que havia uma separação entre aquilo que o mundo ama e aquilo que o crente ama. Todo mundo entendia a diferença entre mundo, coisas do mundo, e mundanismo. Todo mundo entendia que enquanto está tudo bem comer um cachorro quente feito por uma pessoa do mundo, uma pipoca, e usar uma roupa feita por uma pessoa não salva, e um celular não existia naquela época, alguma tecnologia feita pela pessoa do mundo, está tudo bem. A medicina, a tecnologia, a educação são coisas do mundo. A graça de Deus deu dons e talentos ao mundo e a pessoas do mundo. E as pessoas distinguiam isso entre o mundo e o mundanismo. Aquilo que é intrinsecamente mundano, que está estampado à concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. E as pessoas sabiam separar entre uma coisa do mundo, legítima, e uma coisa mundana, do mundo que trazia o mundanismo. Hoje não há essa distinção. Hoje você vê líderes evangélicos dizendo, se você vai ter que separar do mundo, não ouvir música do mundo, então é melhor não comer um cachorro quente do mundo, a pessoa ali é mundana, vestir uma roupa do mundo e coisas como essa, e você não vai ouvir música do mundo, então tem muita música evangélica que são pior do que a do mundo, é verdade, mas isso não justifica o mundanismo. Há uma confusão absurda em nossos dias. O mundo entrou para a igreja, manchou a adoração. E se você voltasse a 40 anos, 50 anos atrás, bom, há tantos crentes com quem você pode conversar, não é? Eu conheço muitos, são crentes há 60 anos, 50 anos convertidos, eles te dizem, as coisas são tão diferentes hoje, tão diferentes, como o mundo tem moldado a igreja. A igreja deveria ganhar o mundo, mas o mundo tem ganhado a igreja, e o formatado, não é? Meus queridos amigos, nós estamos neste meio, crentes individuais, supostamente adotando as características intrínsecas do mundano, o estilo visual característico de uma cultura rebelde e sensual, roupas sensualizadas, sugestivas e tudo aquilo que é mundano. O que aconteceu em nosso meio é que estes movimentos ditos reformados em alguns aspectos, como o neocalvinismo, eles confeccionaram um carimbo, não é? E esse carimbo é santidade, ou reformado. Então eles vão carimbando o mundo de reformado e santificado para trazer o mundo para as suas vidas, não é? É isso que nós vemos hoje. Tudo agora é santo, tudo agora é reformado. E o mundo entra na igreja por esses argumentos. Entretenimento hollywoodiano dentro da igreja, alimentando suas mentes com música que enaltecem o ego e projetam o ego. Idolatria esportiva, materialismo exacerbado, carreirismo. Mas isso nunca foi assim, amigos. Sim, havia esses elementos no passado, nós estamos falando sobre a intensidade dessas coisas em nossos dias. Você conversa com esses irmãos mais antigos e você lê sobre como era a cultura do povo de Deus nesse período, e lê as revistas, os jornais das denominações no passado, e descobre que era muito, muito diferente do que é hoje. Porque ninguém fazia uso da cultura pop e do entretenimento nas igrejas. E ninguém tomava emprestado do mundo em volta e introduzia nas igrejas da forma como é hoje. Sim, sempre havia uma igreja, um outro grupo que o fazia, mas a maioria do povo de Deus não fazia isso.
Mesmo quando a cultura pop ainda era bem mais inocente do que hoje, não é? E você ouve as músicas seculares de 60 anos atrás, você dá risada, não é? Tão juvenis, não é? A rebeldia de 60 anos atrás, quando comparada com a malícia e a sujeira da rebelião de nossos dias. Mas mesmo assim, as igrejas não tomavam emprestado do mundo e usavam no culto a Deus. E hoje você tem teólogos que gostam de mudar isso aí. E dizer, Lutero dizia assim, Lutero, falando sobre a música, não é? Por que o diabo, só ele, tem que ter os bons tons, as boas melodias, não é? Eles dizem, por que só o diabo tem que ter o blues, o jazz, o rock and roll, o funk, o smurf, o que quer que seja? Porque a gente não pode usar bons, é uma opinião pessoal. Mas o que eles esquecem de dizer é que quando Lutero disse isso, porque somente o diabo deve ter as boas melodias, ele se referia à igreja católica e não ao mundo. E esses crentes desta época, 40, 50 anos atrás, diziam, ninguém precisava te dizer, nós não fazemos isso ou aquilo, nós não ouvimos isso ou aquilo, frequentávamos isso ou aquilo, trazemos para dentro da igreja isso ou aquilo, e nos envolvemos com todo tipo de questão subversiva, porque era natural para o povo de Deus se afastar destas coisas do mundo, era parte da cultura distintiva do povo de Deus, e as igrejas locais eram distintas do povo de Deus. O povo de Deus recebia chacota, não é? Os bíblias, porque para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, distinto, a maneira distinta de conversar, de se vestir. Na América Espanhola era chamado de os aleluias, ainda hoje. Isso acabou, porque hoje nós somos ensinados a ser como o mundo, para atrair o mundo e dar o mundo para eles dentro da igreja, para mantê-los na igreja. Amigos, era parte da cultura cristã. As pessoas tinham gozo e alegria em ser daquela maneira. Não era um peso para elas serem diferentes. Era grande, grande alegria para elas serem assim. E elas amavam coisas gloriosas e santas e elevadas do povo de Deus, coisas profundas. Mas a coisa curiosa é que a partir então aí dos anos 60, quando chega ao Brasil a cultura permissiva da rebeldia, tudo se tornou, não é, sensual e mundano. E a permissividade sensual, sexual, passa a ser promovida abertamente em programas de televisão. E a droga eufórica, como alguém tem chamado, da música, começou a tomar conta de tudo. Foi somente então, depois dessas ondas bravas de mundanismo, batendo contra a igreja, que um número de cristãos decidiu abandonar 19 séculos e meio de separação do mundo e abraçar e adaptar o mundo para dentro das igrejas com seus elementos caracteristicamente mundanos. Bem, você deveria saber isso, eu fecho aqui mais uma vez, e ser informado sobre isso, porque são muitos os crentes que não parecem perceber que a igreja nunca foi como é, e não percebem como a cultura cristã tem sido alterada gradativamente nas últimas 3, 4 décadas no Brasil. E a igreja enterrou um pé profundamente no mundo. Isso é uma tragédia. Mas você deveria estar apercebido disso. Que o mundanismo presente nas igrejas hoje, em suas várias formas, não é parte da cultura distintiva do povo de Deus. E não pode ter lugar nas verdadeiras igrejas do povo de Deus. E é isso que o apóstolo inspirado está dizendo aqui no versículo 9. Vós sois uma nação santa. A igreja é uma nação dentro desta nação, enquanto a característica dessa nação brasileira é impiedade, imoralidade, a da igreja deve ser santificada, diferente do mundo, separado do mundo. Nós fazemos muitas das coisas que o mundo faz, mas a nossa maneira deve ser santificada, bíblica, separada, uma nação santa.